som. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos ler um texto na Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 24. Estamos numa manhã maravilhosa que Deus nos deu para estarmos aqui na presença do Senhor, né? Vimos ontem um dia assim, final de dia com bastante chuva, e hoje temos um dia já estiado e precisávamos da chuva, né? São Paulo a gente está orando para Deus mandar chuva, né? Porque lá a situação está crítica, né? Inclusive com ameaças de fazer racionamento de água, né? E nós tivemos realmente uma seca muito grande nesse período de agosto, julho, agosto, setembro. E estamos pedindo a Deus que nos mande chuva. Então, eu vendo chuva ontem aqui, mas louvei a Deus, apesar de ser aquela turbulência, né? Mas louvamos ao Senhor, porque Deus está no controle, no comando de todas as coisas. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podeis tomar assento. Meus queridos irmãos, nós estamos neste simpósio falando sobre o combate à ideologia de gênero. Eu vi que algumas pessoas que não receberam o material, que não estiveram nos outros momentos, e eu queria apenas falar um pouco sobre essa batalha espiritual que nós estamos enfrentando. A ideologia de gênero, nós falamos aqui na abertura, na nossa introdução, que é uma corrente de ideias que defende a dissociação, a distinção entre gênero e sexo, e que afirma que o ser humano, ele nasce com gênero neutro. Para os defensores dessa ideologia, ele mostra que o ser homem ou o ser mulher supostamente não seria algo biológico, mas algo social. E diz assim que uma pessoa que nasce biologicamente macho não seria necessariamente homem. E quem nasce biologicamente fêmea não seria necessariamente mulher. E que somente em um determinado momento da vida a pessoa escolherá o que ela quer ser. Então, um homem que tem um corpo menino, que tem um corpo de menino e que tem um órgão genital masculino, ele escolherá se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. Então, essa é a teoria que está sendo disseminada. A princípio, quando ouvimos isso, parece algo tão absurdo que isso não tenha nenhum efeito. Por quê? Porque nós temos já formado dentro de nós aquilo que nós somos. Agora, se você pega uma criança com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, e essa criança está sendo doutrinada, e ela então ouve, ela escuta a sua professora dizer que ela não é menino, embora tenha um órgão genital masculino, ou que ela não é menina, embora tenha um órgão genital feminino, mas que ela pode escolher se ela quer ser menino ou menina.
Isso vai gerar uma confusão na mente dessa criança. E nós vimos aqui que tem sido usado de uma forma assim drástica a escola, porque esse é um dos pilares da ideologia de gênero, dos ideólogos dessa teoria, usar as escolas e usar também a mídia. Então eles tomaram posse da mídia, e isso é debatido, eles elevam pessoas, determinados ícones, estrelas criadas por eles, aonde crianças e adolescentes seguem e admiram, e essas pessoas começam agora a colocar as suas ideias. É uma forma de doutrinação que está sendo feita, e essa geração agora é uma geração que vem sendo influenciada por esse tipo de conceito. Filhos que chegam para os seus pais e dizem que os pais estão ultrapassados. Eu já vi filhos com 8, 9 anos e dizer que o pai, a mãe é homofóbico, ou são homofóbicos, porque os pais defendem os princípios bíblicos. Então essa é a realidade, é o tema, o assunto que nós discutimos durante esses dias. Esse material você pode ler em casa, leia, observe e veja realmente que existe, na verdade, uma ação maléfica que envolve os poderes, os legisladores, e enfim, há uma preparação de um exército maléfico para implantação e implementação dessa ideologia. A igreja não pode ficar alheia a essa realidade. Realizar eventos como este simpósio que está sendo feito aqui é um dos primeiros passos para combatermos. Talvez o problema não seja tão gritante ainda aqui neste campo, mas nos grandes centros a situação tem se tornado muito pior, até por conta da tendência que existe das comunidades, das favelas e as grandes aglomerações, e isso realmente tem sido algo, assim, quando isso acontece, geralmente muitos filhos eles são criados muito à vontade, eles não têm ali o acompanhamento dos seus pais, então essa realidade está ganhando espaço, ganhando campo. Aí você diz, mas eu tenho os meus filhos sob meu controle. Ótimo, amém. Entretanto, eu diria que nós não conseguimos ter esse controle total. Por quê? Porque você não tem os seus filhos 24 horas com você. Você não tem como monitorar o seu filho. Muitos pais não sabem com quem os seus filhos conversam, o que eles ouvem, o que eles estão assimilando, e muito menos o que eles estão acessando através de mídia, como a internet, as redes sociais, os influencers da vida, os jogos que eles estão jogando. Tudo isso contribui para a formatação da mente dessa criança. Eu li um texto bíblico que mostra Jesus ensinando sobre a base, ou seja, os alicerces para a construção de uma casa. E Jesus, ele mostrava aqui 2 tipos de pais. Aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha, e aquele que constrói sobre a areia. E ele mostra que todo aquele, diz o Senhor, que escuta as minhas palavras e as pratica. Eu tenho batido desde a primeira noite, desde a sexta-feira, sobre a importância e o valor da palavra. Porque, irmãos, é somente isto que nos salva. É isto que salvará a sua família, o conhecimento da palavra de Deus. E eu sei que o que nós temos falado aqui é algo para você refletir.
para você pensar depois que esse simpósio terminar. Para que você comece a analisar como você está edificando a sua casa. E aqui diz o texto: todo aquele que ouve as minhas palavras. Então, ouvir, ler, ter contato com a palavra. Mas segundo, aquele que as pratica. Aqueles que põem em prática o que está lendo, o que está ouvindo em relação à palavra. Ele diz: eu comparo este homem a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas ele diz: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Eu não entendo de construção, mas eu imagino que para que um prédio desse aqui tenha segurança, foi pensado nos alicerces dele, a base. Se não tinha rachaduras, tinha problemas. Houve um planejamento. Quantas vezes eu observo a construção de prédios e se demora mais tempo no fundamento do que para se erguer o prédio. Tem que se fazer uma análise de solo, tem que se fazer uma série de coisas para poder construir e que aquela construção ela seja de fato segura. E para que a construção ela seja segura, ela precisa ter um bom alicerce. E este alicerce, esta base é Jesus. Então Cristo precisa ser a base do nosso lar, a base da nossa família. A família, ela é um projeto de Deus. Liga para mim aqui, por favor. É só apertar? Aqui? Ah, beleza. Então, uma família, ela é um projeto de Deus. Todos nós pertencemos a uma família. Mesmo que os genitores, os pais, não sejam vivos. Mas nós chegamos a pertencer durante nossa vida a duas famílias, ou pelo menos duas famílias. Primeiro, a família de orientação. Segundo, a família de procriação. A família de orientação é a família onde você nasceu. E nesta família, você desempenha pelo menos dois papéis. O papel de filho e o papel de irmão, se não for filho único. Mas quando crescemos, nos casamos, a Bíblia diz: deixa pai e mãe, ou seja, você vai deixar a sua família de orientação e você vai criar uma nova família. Aí você passa agora a estabelecer uma família de procriação, que é a família que você criou. E nessa família você também desempenha pelo menos dois papéis. O papel de cônjuge, marido ou mulher, e o papel de pai, seria pai ou mãe. Então você desempenha esse papel. E isso é o projeto de Deus, porque a família foi instituída por Deus. Deus criou a família. E por mais que o inimigo tente acabar com este projeto, ele nunca conseguirá. Ele vai destruir famílias particulares, ali, mas o projeto família, Satanás nunca conseguirá destruir. Porque este projeto foi criado por Deus. E então, a família, Deus, ele tem um plano para a família. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos cuidar da segurança do nosso lar,
da segurança da nossa família. E hoje, com a correria, hoje, com a nossa luta pela sobrevivência, muitas vezes deixamos de lado aquilo que é primordial, que é o estar com a nossa família e ensinar a nossa família. E diz o texto: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Agora observe que o texto diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas o segundo, ele diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e bateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você observe que vem aqui os elementos da natureza e bate contra aquela casa. E esses fenômenos não estão sob o nosso controle. Você não controla a chuva, você não controla o vento, você não controla a enxurrada. A sua casa é que precisa estar bem edificada. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que quando se tem um problema, a gente foca no problema e esquece a solução. Mas às vezes nós queremos soluções que não estão no nosso alcance, como mudar o comportamento de uma pessoa, ou como mudar aquela circunstância, ou até dizer: poxa vida, isso não devia ter acontecido. E eu digo para a pessoa: nós não temos controle sobre os fatos, nós não temos controle sobre as situações. O que temos controle são as nossas atitudes, é o nosso comportamento. É como você lida com a situação. Então, mesmo aquela situação catastrófica que está aí acontecendo, vivemos sob a ameaça do inimigo aí fora. Não podemos fazer nada para mudar o que está acontecendo lá fora, mas podemos fazer para mudar o que está acontecendo aqui dentro. Porque temos o controle sobre isso. Porque depende de uma atitude nossa, depende de um comportamento nosso. A Bíblia mostra sempre chuva, rios, ventos como tipos do Espírito Santo, mas não se aplica isto a esta passagem. Aqui não fala do Espírito Santo. Aqui fala de inimigos que vêm para testar a segurança da nossa casa. E observe o seguinte: as chuvas, elas descem verticalmente, elas vão alcançar o telhado da casa, a parte superior da casa. Os ventos, eles correm horizontalmente e eles atingem paredes, portas, janelas. E a enxurrada, ela atinge a base, o alicerce da casa. E aqui nós fazemos uma analogia aos inimigos que vêm de encontro à nossa casa. Inimigos que vêm de cima, inimigo que vem de lado, dos lados, inimigo que vem de baixo. De todas as direções esses inimigos estão indo e vindo ao nosso encontro. E fazendo a analogia à chuva, aos rios, aos ventos, quando eu vejo que a chuva ela atinge a parte, o teto, a parte superior da casa, e aí se ela não estiver bem coberta, ela vai vir as pingueiras, né? E vai inundar a casa. E eu vejo que são 3 coisas básicas que essas ideologias, essas coisas, elas atingem na nossa casa. A parte superior, a chuva, eu diria que atinge a mente, o pensamento. E eu falei para vocês aqui ontem, ou foi antes de ontem,
que uma das armas mais poderosas usadas por Satanás para destruir a vida de uma pessoa é a dúvida. E quando você começa a duvidar, você está a um primeiro passo para cair. Será que realmente é assim? Você já imaginou, por exemplo, seu filho dizer para você: será que Deus realmente existe? Então a dúvida é algo que afeta a pessoa, e isso acontece na área da cognição, que é a área do pensamento. Irmãos, isso é tão sério que a psicologia mostra que nós somos aquilo que nós acreditamos, que nós pensamos. E o modo como você pensa está relacionado à sua história de vida. A psique humana, a alma, ela é composta de 3 elementos, que é, primeiro, a área cognitiva. Então, que é a área do pensamento. Depois, a área da emoção. E terceiro, a área da vontade. Eu penso, eu sinto, eu ajo. E isso faz parte da psique humana. E esse pensar, ele vai influenciar no meu sentir. E, consequentemente, no meu agir. Então, as minhas ações estão relacionadas ao modo como eu penso e como eu acredito. Durante essa pandemia, eu atendi muitas pessoas desesperadas, amedrontadas, até porque a mídia bombardeou e as pessoas estavam com medo. E tem pessoas que não dormiam mais, pessoas que estavam desencadeando uma ansiedade, e elas, coração acelerava, começava o formigamento do corpo, começou a desencadear medos. E aí, por que isso? E eu comecei a dizer para a pessoa: pelo que você está pensando. E uma das primeiras coisas que eu dizia para elas era o seguinte: desligue a TV, saia fora das redes sociais, pare de escutar essas coisas, porque tudo está relacionado ao que você está pensando. Então o pensamento influencia o sentimento. Então, se eu começo a ficar com medo que eu vou ter uma crise, que vai acontecer algo de ruim comigo, eu começo a sentir passar mal, porque é nisso que eu acredito. Mas quando se trata da vida, aquilo que você é, as suas ações, as suas atitudes, é o resultado da sua história de vida. E a criança, nós, durante a nossa fase da infância, absorvemos conceitos, valores, e começa isso dentro de casa, na família. É o que é ensinado para os filhos. São os conceitos que são formados, inclusive a imagem ou a autoimagem da criança. Mas durante a vida, tudo que nós consumimos em termos de mídia, as nossas experiências boas e ruins, e todo o aprendizado em casa, na escola, com quem convivemos, isso faz uma formatação, formata a pessoa que você é, ou formatou a pessoa que você é. E algumas pessoas têm dificuldades na sua vida, até de fazer as coisas. Tem pessoas que as coisas não dão certo. Tem pessoas que têm autoestima baixa. Tem pessoas que têm um autoconceito negativo. Tem pessoas que têm determinados problemas. E eu costumo dizer para elas, eu uso um pressuposto da psicologia que diz o seguinte: o mapa não é o território. Eu digo, não tem nenhum problema com você. O problema é estar no mapa que você está usando. Mude esse mapa, mude essa forma de pensar, que tudo vai ficar diferente para você. E eu começo a trabalhar agora com a pessoa para ela ter uma nova visão ou uma nova perspectiva. Mas voltando aqui. Então, o inimigo, ele afeta a mente da pessoa. Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele não sabe o que você pensa. O pensamento é uma área reservada entre a pessoa e Deus. A coisa é tamanha, a ciência, ela é focada em comprovações, em fatos. E quando eu vou, por exemplo, fazer uma pesquisa que envolve o que você está pensando,
Isso é falho, porque eu vou me basear em cima do depoimento da pessoa. Eu não consigo entrar ali na mente dela e ver o que ela está pensando. E nem Satanás pode fazer isso. Amém por isso. Mas como é que Satanás afeta a mente da pessoa se ele não consegue saber o que você está pensando? Porque ele observa as suas atitudes. Você já viu, por exemplo, quem já teve a experiência de entrar aqui no Google e fazer uma pesquisa aqui? Poxa, eu queria comprar um sapato, queria comprar um celular, e você entra aqui, faz uma pesquisa, e ele vai te mostrar algumas coisas. Daqui a pouco você abriu o seu Facebook, que tem lá sapato. Daqui a pouco você foi olhar para o YouTube, que tem propaganda de sapato. Você abre o jornal, tem lá sapato. Mas por quê? Existem mecanismos que eles conseguem, são os famosos algoritmos, que ele então faz um perfil das suas preferências. Ele traça um perfil daquilo que você gosta. E você sabe, Satanás, ele traça um perfil de tudo que você faz. Por quê? Ele sabe o que você acessa na internet. Ele sabe o que você diz, o que você, nas suas conversas particulares. Ele sabe as coisas que você assiste na TV. Ele sabe de tudo isso, para onde você olha, como você olha, o que você faz. Então ele vai preparar exatamente pratos específicos para atender a sua necessidade. Então quando eu vejo, irmãos, a casa sendo afetada, a chuva descendo sobre a casa e testando, então observa que o inimigo, ele está tentando alcançar a mente dos membros dessa família. Aí quando o seu filho abre o celular, que ele está às vezes no quarto, e você não sabe o que ele está acessando, com o que ele está conversando, quais os vídeos que ele assiste durante o dia, e tudo isso que ele está vendo, está indo para o subconsciente dele. Tudo isso fica armazenado dentro dele. E antes, quando a família tradicional, a família mais antiga, quando o pai falava alguma coisa, o pai era a referência da casa da família. E hoje, o pai já não é essa referência. E eu coloco aqui, a família, ela vem perdendo a sua função principal na educação dos filhos. Por quê? Porque ele vai questionar os pais sobre o que ele viu aqui. Então o que o pai, a mãe diz, de repente já não tem tanto peso quanto aquele pai lá de 20, 30 anos atrás. Então hoje nós temos uma mídia que ela dita o comportamento e diz o que a gente tem que comer, o que a gente tem que vestir, o que a gente tem que fazer. E se você faz diferente, você é considerado um ET, porque simplesmente você está fora daquele padrão que foi estabelecido por eles. E muitas vezes, sem perceber, nós estamos seguindo o padrão da mídia, o padrão de certo e de errado que eles estabeleceram. Então, observe na sua casa o que os seus filhos estão assistindo. Que seriado que eles assistem? Tem Netflix em casa ou outro tipo? O que eles estão assistindo? Quem são os amigos deles? Quais os jogos que eles gostam? Ah, pastor, chegar em casa, vou proibir, vou ali, se desliga, eu vi lá e agora na minha casa não entra mais essas coisas. Não vai resolver. Ele vai chegar, não vai fazer nada disso, você vai tirar tudo dele, ele vai chegar no colégio, os colegas, todos eles fazem, e ele vai sentir um ET. Ele vai sentir mal. O que eu faço, pastor? Senta com ele e jogue com ele. Descubra o que ele está jogando e converse com ele sobre aquilo. Lembra do que eu falei ontem em relação ao não poder e o não querer?
Tudo que é proibido é desejado. Faça com que o seu filho não queira mais, é diferente. Eu tive uma experiência, casal, muito amigo meu, lá de Pernambuco. E sempre que eu vou no Nordeste, que tenho a oportunidade, eu visito esse casal. E eles têm uma filha. Na época, a garota tinha 14 anos. E a irmã, trabalhando na prefeitura, era tesoureira da prefeitura, e um dia uma colega chegou para ela e disse: fulana, eu queria te mostrar uma coisa, não me leva a mal, mas eu vou te mostrar porque eu estou preocupada. E ela disse: veja aqui. Ela abriu o Facebook da filha dela. Primeiro, a garota tinha postado fotos com trajes de banho. E tinha várias fotos dela lá. E em uma das fotos tinha uma conversa dela com um sujeito de 40 anos. E estava ali, inclusive abertamente. E essa garota estava trocando ideias e marcando encontro com um sujeito de 40 anos. Ela tinha 14 anos. Aquela mãe ficou assustada. E ela chega em casa, ela chama a menina, ela coloca contra a parede, e a menina tem que prestar conta disso. E a menina nega, e ela diz, obrigou a menina a abrir o Facebook, e disse: o que é isso aqui? Quem é esse cara? E ela disse: espera o seu pai chegar. E de repente, quando o pai chega do trabalho, aí eu digo: mães, tenham sabedoria. Ele está chegando do trabalho, deixa ele tomar o banho dele, dê a janta dele, e depois, quando vocês forem deitar, conversem sobre o que tem que ser conversado. Mas não, ele estava ainda com a bolsa na mão, ela pegou no braço deles: venha ver o que a sua filha está fazendo. Quando aquele pai, ele viu lá no Facebook aquilo para uma filha de 14 anos, filha única, inclusive, ele entrou em desespero. Aí apertou a menina, quase bateu nela, e disse: a partir de hoje, estou cortando o Wi-Fi, me deu o celular, você não tem mais celular, e eu vou buscar você na escola e levar todos os dias. Ele tentou fazer em alguns minutos o que ele não fez em 14 anos, por limites naquela menina. Resultado? Ela trancou-se dentro de um quarto. E ela então já não saía, não queria comer. E um dia a mãe saiu para trabalhar e essa garota tentou o suicídio. Eu estava no Rio de Janeiro quando a mãe ligou para mim pedindo socorro. Pastor, pelo amor de Deus, ela está na UTI e por misericórdia de Deus, aquela menina não morreu. Eu tive a oportunidade de viajar para o Recife, ir lá conversar com aquela garota, conversar com aquela família, dar um apoio para aquela família. Eles pagaram a minha despesa por ir até lá. Eu fui lá e fiquei uns dias com aquela família, trabalhando com eles e mostrando exatamente para todos eles como deveria acontecer entre família. Então não é cortando tudo, mas é orientando. Você precisa levar o seu filho a não querer. Ele pode fazer, mas sempre mostrar que o que ele fizer, a escolha que ele fizer, terá uma consequência. Eu posso ir até que horas? 10h30? 10h20? Hein? Até 11? Ok. Então, essa garota, veja só, primeiro, como inimigo ele alcança. Então, a primeira parte é a mente. É duro você ouvir um filho, 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos, eu não quero ir mais para a igreja. O que você vai fazer? Vai bater nele? Vai forçá-lo? Vai arrastá-lo? Não. Não vai adiantar ele estar aqui forçado. Você precisa conquistá-lo dentro de casa. E aí, existe a forma, o modo como você vai fazer isso. Mas diz o texto ainda: sopraram os ventos. A chuva cai, atinge o pensamento, mas os ventos sopram
E se tiver janela aberta, tem um apartamento e um dia, Campinas tem uns vendavais, e um dia esquecemos de deixar a janela da parte da cozinha aberta, e o vento veio assim, pá, bateu que estourou o vidro para todo lado. Porque os ventos, ele atinge portas, janelas, paredes. Isso aqui, ó. São as emoções. E o inimigo primeiro, ele trabalha na mente. Pensamento. Em seguida, ele afeta o coração. Irmãos, isso é tão sério, que você vê lá em Hebreus, quando a Bíblia diz lá em Hebreus, acho que é capítulo 9 de Hebreus, que fala sobre a palavra, como a palavra deve ser guardada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E diz que a palavra, se alguém achar primeiro, me avise aí, que a palavra, ela deve ser guardada na mente e escrita no coração. Achei que é capítulo 8, eu acho. Capítulo 8, versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Veja só como diz o texto, 8 e 10. Porei as minhas leis onde? No seu entendimento, ou seja, na sua mente. E diz, e em seu coração as escreverei. Irmãos, aqui é a sintonia entre mente e coração, pensamento e emoção. É por isso que eu sempre falo, quando eu falo para professor de escola dominical, que eu falo, para você alcançar o seu aluno, você precisa impactá-lo. E o impacto só dá, ou se dá, quando você alcança a emoção. Nós somos seres emocionais. Agora observe como está, ou como estão as emoções desta nova geração. Filhos com 10, com 11 anos, 12 anos, com depressão. Deles pensando em se matar, em se suicidar. Ou deles que estão se mutilando, se cortando. Então por quê? Vivem um vazio existencial. Os hábitos dessa nova geração são perigosos. Porque eles vivem uma vida sedentária. Eles não querem sair daqui na esquina para a padaria comprar um pão. Porque não largam, não deixam o celular momento algum. É uma geração que está vindo doente. Mente e coração doentes. Porque essa é a estratégia do inimigo. Tem coisa mais triste para um pai, para uma mãe, do que ver o filho, às vezes, num estado desse, querendo se matar, e os pais se sentem culpados, e dizem, meu Deus, no que eu falhei? Então, o inimigo, ele afeta o filho, ele atinge o filho, e atingindo o filho, ele afeta os pais. Então, o inimigo vem trabalhando, irmãos. Eu sei que talvez algumas pessoas nem precisem disso, porque seguem realmente, cuida bem da sua família. Mas serve como um alerta. Serve também, talvez, para você ajudar outras famílias. Ser um instrumento de Deus para ajudar outras famílias. Agora, os ventos, eles afetam a parte lateral da casa. Afetam as emoções. Agora, irmãos, pode vir pingueiras, pode vir até arrancar porta, arrancar janela, mas a casa ainda vai estar de pé. Agora tem uma coisa, que se afetar, a casa cai. Correram rios, enxurradas, e elas atingem o quê?
o alicerce, a base dessa casa. E sabe o que é esse alicerce? Fé. É o fundamento. É a base. E o inimigo, ele quer justamente isso, roubar a fé dos seus filhos, roubar a fé da sua família. E a partir daí, você vê filhos abandonarem a igreja, abandonarem ao Senhor Jesus, porque a fé foi atingida. Mas Jesus disse: a casa que estiver edificada sobre a rocha, essa casa ela vai resistir às chuvas, ela vai resistir aos ventos, ela vai resistir à enxurrada, e ela não cairá, porque está edificada sobre a rocha. Aleluia. Ou seja, se Cristo for o centro da sua casa, não tem demônio, não tem inimigo que derrube a sua casa, porque sua casa estará firme no Senhor. Poderá até sofrer revés, pode até quebrar uma janela, pode até o telhado romper, mas a casa não vai cair, porque esta casa está edificada sobre Jesus, edificada sobre a rocha. Mas ele diz: o homem sensato, ele edificou a sua casa sobre a areia. E qual é o homem sensato que faz isto? É aquele que ouve e não pratica as palavras do Senhor. Observe a importância desta palavra. Eu não vou perguntar para não constrangê-los, mas quem aqui nunca leu este livro todo? Se você nunca leu a Bíblia inteira, faça um propósito com Deus hoje, para começar a ler este livro e ser um exemplo para os seus filhos. Pastor, eu tenho dificuldade muito grande de ler, pastor. Não tem problema, vá lá no YouTube, baixe lá o vídeo com a Bíblia falada, e você vai escutar, coloque lá, aumente o volume e comece a ouvir a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas ouça a Bíblia, a palavra de Deus. É importante que você tenha conhecimento, você busque esse conhecimento. A palavra primeiro precisa estar na sua mente e no seu coração, para você passar para os seus filhos. E meus queridos irmãos, precisamos proteger a nossa mente, o nosso coração e a nossa fé. E o inimigo quer roubar isso de você. Ele quer roubar isso da sua casa. Então comece por observar os hábitos dentro da sua casa. Por quê? Nós estamos falando sobre o combate à ideologia de gênero. Porque o seu filho vai para a escola. E na escola ele vai ouvir coisas que são antibíblicas. Seu filho vai ter contato com outros garotos de famílias que não conhecem a palavra de Deus. Seus filhos podem ter contato com conteúdos na internet, que esses conteúdos podem afetar a vida deles. E aí é momento de você buscar uma orientação e orientar os seus filhos. Mas como orientar se eu mesmo estiver desorientado? Como é que eu vou ensinar um caminho que eu não sei esse caminho? Então, a desorientação dos pais na maneira de educar os filhos é algo muito evidente hoje, pois muitos não sabem dosar a liberdade que tanto se lutou para conquistar e tendem a entrar na onda do é proibido proibir, tornando-se permissivos em ampla medida. No meu livro Psicologia Pastoral, esse livro aqui lancei pela CPAD, tem uma parte aqui que eu falo sobre a questão da criação dos filhos. E eu mostro exatamente aqui na disciplina como você efetuar a disciplina da forma correta. Disciplinar não é só bater.
até no repreender o seu filho, você precisa saber repreender. Repreender o filho não é expor as suas emoções e demonstrar que você está bravo, que você está desapontado com o que ele fez. Quando você se dirige à criança para corrigi-la, dirija-se ao ato e não à criança em si. Às vezes, a gente usa muita expressão. Vamos pegar um exemplo simples. Uma criança com 4 anos de idade, 3, 4 anos, ela é extremamente egocêntrica. Ela vive no mundo do eu, do meu. Tudo é dela. Se ela tem um pacote de bolacha, e ela está comendo uma, e você pedir uma para ela, ela não vai te dar. E se você tirar uma do pacote, mesmo tendo o pacote cheio, ela vai chorar, ela vai se desesperar, enfim. Se ela gostar muito de você e confiar em você, talvez ela dê um pedaço daquela mordida que ela está comendo. Mas não permitirá que você tire uma do pacote dela. Então a criança, ela é extremamente egocêntrica nesse período. Ela é muito voltada para ela própria nessa fase da vida. Então a criança, ela precisa de fato ser ensinada. Mas imagina numa cena desta, aí você diz para a criança: mas como você é ruim. Por quê? Porque não deu um pedaço de bolacha, ou não permitiu tirar uma bolacha. Mas olha a expressão, você é. E aqui vai algo muito importante. Toda vez que você se dirigir para uma criança, para um adolescente, e você usar a expressão você é, você está emitindo um conceito. É diferente, você está desobedecendo. Ao contrário, você é desobediente. Percebeu a diferença? Então, quando você diz você é, você emite um conceito. Mas como você é desobediente? Você é desobediente, você é desobediente, você é desobediente. O que é que ele vai ser? Desobediente. Minha mãe está dizendo que eu sou mesmo. Como você é desastrado, menino? Aí ele chega com um boletim com notas vermelhas. Como você é burro, né? Olha aquelas notas que você tira. O que é que ele vai ser? Burro. Por quê? Porque os pais estão dizendo que ele é. E ele acredita. E ele vai crescer. E ele vai ter uma autoimagem negativa. Porque todos aqueles predicados, todos aqueles adjetivos que foram ditos para ele lá na infância e adolescência, estão no subconsciente dele. Lembra do que eu falei? O pensar. Você é o que você acredita. Pastor, como é que eu faço? Vai corrigir? Vai. O que foi ruim? O que ele fez. Então, destaque isso. Mas como você, um menino tão bom, foi capaz de fazer uma coisa tão ruim? Não é assim que Deus trata a gente? Imagina se Deus nos tratasse como nós somos. Deus, ele aborrece o pecado. Mas Deus, ele nos ama. E ele nos trata como amor. E como está em Hebreus, ele corrige-nos como um pai corrige o seu filho. Mas ele nos ama. Então é muito importante você saber como se dirigir ao seu filho para corrigir. E aqui eu falo sobre essas questões, como você de fato corrigir os seus filhos. Irmãos, uma coisa muito, muito importante, mas muito importante mesmo, que é um fato que o inimigo ele tem procurado roubar. Vamos imaginar aqui um círculo, tá? E no meio daqui, olha, dessa campainha, nós temos aqui um núcleozinho, tá? Temos algo aqui dentro aqui. Vamos imaginar que isso aqui fosse o caráter. E esse ponto aqui dentro, esse círculozinho aqui, ou esse núcleo aqui, se chama valores.
E o caráter de uma pessoa é regido por essa coisinha aqui chamada valores. Então, esses valores precisam ser ensinados dentro de casa. E começa-se com exemplos que nós damos. Os filhos, eles copiam. Muito mais do que nós falamos, eles percebem o que nós fazemos. Eu me recordo quando criança, tínhamos uma família vizinha, e era uma família cristã também. E eu tinha um colega, e nós costumávamos aprontar juntos. E tinha nas proximidades um sítio, e tinha lá umas goiabas, umas mangas. Só que o dono do sítio, ele não gostava que crianças entrassem, até porque ele colhia alguma daquelas coisas e vendia. E eu ia escondido, a gente ia escondido. Eu fui criado de uma forma que se eu chegasse em casa com qualquer coisa que eu tivesse achado no lixo, podia ser no lixo, um pedaço de coisa, sei lá, uma lata, por exemplo, minha mãe perguntava, onde achou isso? Ah, eu encontrei lá. Volta e coloca onde você encontrou. Não, mas volta e coloca onde encontrou. Aqui não entra. E eu ia, se minha mãe descobrisse que eu tinha ido para o sítio, eu tinha que tirar todos os vestígios. Quando eu ia lá, tinha que tirar a camisa para chupar a manga, porque se pingasse ali, não adiantava mentir. Para minha mãe, não adiantava mentira. Ela pegava no ato. Ela ia conferir com a vizinha. Não, foi lá a irmã Lia que deu. Então, irmã Lia, a senhora... Não, irmã. Aí não tinha jeito. Então tinha que fazer bem feito para minha mãe não descobrir. Mas o meu colega, a mamãe dele também era crente, frequentávamos a mesma igreja. E quando a gente ia para o sítio, ele tirava a camisa, ele escolhia as melhores mangas, as melhores goiabas, brigava com a gente inclusive, porque essa é da minha mãe. Essa é da minha mãe. E ele levava em casa. E eu cresci achando que a mãe dele era a melhor mãe do mundo. E a minha não prestava. Quando eu cresci, eu descobri que a minha era que prestava. Porque a minha me ensinou valores. O valor da honestidade. Então esses valores precisam ser ensinados dentro de casa. Quando eu escrevi essa coleção aqui, visando a orientação dos pais, principalmente do culto doméstico, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ela. Aqui tem 13 lições, só baseadas no livro de Provérbios. Aqui eu só ensino valores, como amizade, valores como a obediência aos pais, a sabedoria e tantos valores que são importantes ser cultivado pela criança. Então é importante, por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele busca roubar isso do seu filho. Você ensinou algo e o inimigo ele tenta roubar isso. Como? Com relativismo, relativizando. E há uma inversão de valores. E a inversão é muito interessante porque um valor ele se torna invertido, ou seja, o certo se torna errado e o errado se torna certo depois de um tempo que aquilo vai se tornando tão comum que as pessoas começam a aceitar aquilo como verdade. Mas se você trabalhar com seus filhos aqui, orientando os seus filhos e dando assistência para eles. Olha, todos os dias, chegou da escola, o que é que aprendeu? Gaste tempo com seus filhos, sentem com eles. Ah, eu estou ocupado, tem muita coisa. Tá, você está ocupado com o quê? Ah, com coisas do seu trabalho? Você está ocupado com o quê? Com coisas de alguém, de outros e tudo mais? Então, a sua família tem que ser prioridade. Prioridade. Gaste tempo com a sua família. O tempo passa. Esses gurizinhos vão crescer. Vão se tornar homens, mulheres. E o tempo é agora de você ficar com eles e ensiná-los. Então gaste tempo. Não economize tempo com a sua família, com a sua casa. Isto significa edificar a casa sobre a rocha. Mas aí continuando,
não é proibindo que você consegue livrar o seu filho do perigo, mas é simplesmente ensinando a ele a se desviar do perigo. Então, a importância do diálogo. Nós estamos falando de ideologia de gênero, você precisa falar sobre isso com seus filhos em casa. Para muitos pais é um tanto embaraçoso falar sobre sexualidade. Porém, na atualidade, os filhos prematuramente já têm um contato com questões sobre sexualidade, drogas e violência, por exemplo. Cabe aos pais instruir os filhos usando ferramentas apresentadas na palavra de Deus ao lidarem com essas questões. Então, os pais precisam sentar com seus filhos e orientar. Como? Não vai despertar o filho. Apenas converse. Crie o hábito de dialogar com seus filhos. Como é que está? Como é que foi? Onde você esteve? O que você fez? Se os filhos são adolescentes, cabe a você, pai e mãe, acompanhar o seu filho. Para onde ele vai? Quem são os amigos dele? Quais as famílias desses amigos? Tenha o telefone dos pais dele. Então você precisa cercar o seu filho, porque ele vai saber que você está por perto. Você não está ali, mas você está por perto. Não é você restringir o seu filho e tirar a liberdade. Hoje tem muito aquela questão, né? Você vai invadir a privacidade do seu filho. Tá. Ele precisa da privacidade dele, certo? Concordo plenamente, mas você precisa de alguma forma acompanhá-lo. Vamos começar por aqui. Primeiro, uma criança não precisa disso, certo? Para que serve o telefone? Para fazer chamadas e receber chamadas. Agora aqui você tem um computador de bordo na mão. Tem um computador na mão. E aqui ele acessa qualquer coisa. Então, a criança, para ter contato com isso aqui, você precisa estar junto com ela. Escolha o que ela vai assistir aqui. Se o filho é adolescente, primeiro, converse com ele. Lembra o exemplo que eu dei? O diálogo. Converse com ele. Para que senha no celular? Se tem senha, porque os colegas na escola, então me dá a sua senha. Ele precisa saber que em qualquer momento você pode ver o celular dele. Isso é liberdade vigiada. Você pode, mas com restrições. E eu sempre colocava para os meus filhos, vocês são menores. E vocês, eu sou responsável por vocês. Qualquer coisa que aconteça, eu irei responder. Então eu preciso saber onde vocês estão, com quem estão, entendeu? Eu preciso estar acompanhando vocês, porque vocês estão sob a minha tutela. Então é muito importante isso. O que não pode, irmãos, é simplesmente você chegar em casa e você criar um monte de regras e impor essas regras. Não funciona. Eles vão te desobedecer. Ou eles vão pular cerca. Eles vão prometer tudo para você e nas suas costas vão fazer tudo o contrário. Por quê? Porque você está proibindo. Você está proibindo. Eu, quando fiz meu mestrado em psicologia, eu fiz uma pesquisa numa instituição de periferia em Campinas. Eram garotos assim, pensa ali, né, que vinham lá da favela, pais traficantes, violentos para valer. E essa instituição, ela era uma instituição social, onde as crianças e adolescentes, num horário, iam para a escola e saíam da escola e iam direto para lá. E ela dava almoço, dava o café da manhã, dava lanche da tarde. Então era muito importante para eles. Eram crianças e adolescentes em situação de risco. Deles os pais estavam presos e etc.
E a instituição tinha alguns convênios, e um dos convênios era com o SESI. E quando eles iam, muitos deles arrancavam as torneiras, quebravam, deles levavam coisas assim, papéis, às vezes pedrinhas, e jogavam nas pessoas na rua, iam no ônibus, né, e abria a janela do ônibus e jogavam nas pessoas, cuspiam nas pessoas, para você ter ideia de quem eram essas pessoas. E alguns deles estavam de castigo, não podiam sair. E nessa época, na minha pesquisa, um dia a diretora daquela instituição era assim um sargentão, né? Literalmente um sargentão, grandona, autoritária, todo mundo tinha medo dela. Chegou lá e ela enfrentava aqueles meninos assim, de cara, e eles tinham medo, às vezes xingavam, ela o colocava em disciplina. E aí chegou um parque na cidade, e tem uma região que é assim, parecido aqui com esse parque municipal, né? Eu tive a oportunidade de caminhar lá, muito lindo. Lá tem o Taquaral, e nessa região montaram esse parque. E o parque tinha lá de roda gigante, tinha lá, como tinha montanha-russa, tinha de tudo. E a instituição, ela ganhou um dia. Então o parque foi fechado para instituições. E a instituição ganhou. E aí veio a lista das pessoas que iriam. E na lista tinha lá umas 8 pessoas que elas não iriam. E eu questionei com a diretora e disse, mas por que esses outros não podem ir? Mas Jamiel, você vai levar esses meninos? Não. E é arriscado chegar lá ter um problema, até ter, sei lá, um jogar um lá de cima lá e matar e não sei o que e tal, e vai ser um problema. Não. E depois estamos premiando eles são desobedientes. E eu comecei a ver na instituição que esses meninos nunca tinham oportunidade de ir para um lugar desse, porque sempre eram punidos pelo comportamento dele. Cada vez mais eles se tornavam mais brutos, mais ignorantes e mais temidos. Eu cheguei para aquela diretora e disse, e se nós levássemos ele, será que isso não ajudaria eles a melhorar o comportamento? Ela disse, Jamel, você correria o risco? Você colocaria sua cabeça a prêmio por esses meninos? Respirei fundo. Eu era um pesquisador. E eu disse, eu quero correr o risco. Como, Jamel? Deixe comigo. E eu então cheguei no refeitório. Eram 41 meninos e meninas. Aí quando eu cheguei para eles, disse, olha, temos uma reunião e tal. Avisar para vocês, chegou um parque na cidade, assim. E no sábado, vocês irão para o parque. Aquela euforia, eles bateram no banco. Só que tem um detalhe. Eu tenho aqui uma lista de quem vai. Aí eu vi uns levantaram. Eu já sei, se levantando assim. E já começou a dizer palavrão. Que eu não vou, porque eu não vou. Calma. Isso aqui é a lista que me passaram. Calma, senta aí. Eu quero levar todos vocês. Agora, se der alguma coisa errada, a minha cabeça rola. E amanhã eu não estarei mais aqui na instituição. Eu quero só perguntar uma coisa para vocês. Eu posso confiar em vocês? Pode, então tá bom. Vamos pensar algumas regras. E eu sabia quais eram os problemas. E a partir do momento que fomos colocando essas regras, vocês vão dizendo se vocês são ou não capazes de cumpri-la. Primeiro, uma das brigas muito sérias quando eles saíam, era por lugar. Quem quer ir na janela, quem quer ir na frente, não sei o que lá, eles ficavam brigando entre eles. Eu disse, eu vou fazer um sorteio das cadeiras. A cadeira que sair é essa que você tem que ir e voltar. Quem não consegue, quem discorda disso ou não consegue, pode se levantar e sair. E dizer, Jamel, eu não vou obedecer, não vou cumprir. Ninguém se levantou. Ou seja, posso confiar em vocês? Pode. Então ninguém vai brigar por cadeira. Não. Teve aqui sorteio. Tá, vamos passar para o item 2. Quando o ônibus encostar aqui na frente,
Vocês não vão sair entrando no ônibus como eu via eles fazerem. Vocês vão ficar aqui em fila e vai entrando um de cada vez. E assim fui estabelecendo regras lá. Ninguém vai pôr a cabeça na janela, ninguém vai fazer isso, ninguém vai se levantar durante o percurso do ônibus. E eu ia sempre dizendo assim, posso confiar? Tem alguém aqui que não consegue fazer isso? Todo mundo consegue? Consegue, então vamos passar para o próximo. E eu estabeleci todas as regras. Irmãos, eu me emociono sempre que eu lembro disso. Porque quando chegamos lá no local, olha, eu, 2 monitores apenas, 3 pessoas para 41 feras. Não tivemos um incidente. Teve um momento lá da refeição, juntamos tudo num canto e tal. Agora você precisava ver a euforia desses meninos quando eles voltaram. Aqueles mais agressivos, eles iam para a montanha-russa, tinha um brinquedo lá, que era um barco assim que... E eles gritavam, eles soltaram, se extravasaram. E quando eu voltei, uma das regras era, o ônibus parou, ninguém se levanta. Vai sendo por fileiras e vai descendo e indo para o refeitório. E eu me lembro que eu me emocionei quando eu falei com eles, dizendo, bem, eu quero agradecer a vocês. Amanhã eu volto para a instituição. Eles riram. E a diretora daquela instituição me disse, Jamiel, a gente precisaria fazer isso mais vezes. Porque não é, irmãos, impor, não é gritar, chegar em casa e gritar, olha que você lá, porque você... Não é grito, é autoridade. E autoridade não é grito, autoridade é, faça isso ou faça aquilo. Aí imagina você chega em casa cansada do trabalho, e quando chega em casa tem filhos adolescentes, a pia está lá por cima, até os copos que eles bebem água, eles estão lá, eles não se dão o trabalho de lavar um copo. Aí você chega, mas não é possível um negócio desse, vocês acham que eu sou escrava, que eu sou não sei o quê. Sabe o que acontece? Não tem efeito nenhum. Eles vão continuar fazendo. A autoridade é o seguinte, fulano, vem cá, lava os pratos. Não, fulano, lava os pratos. Agora, isso é autoridade. Não é gritar. É você ter comando. Aprenda a ter comando. E ter comando não é gritar. Eu não precisei chamar a atenção de nenhum deles durante o percurso. E quando eu via qualquer coisa assim, eu levantava as regras. E sabe por que eles obedeceram? Porque eu não impus essas regras. Eles obedeceram porque nós discutimos essas regras. Senta com seus filhos, estabeleça, olha, segunda-feira quem lava os pratos é fulano, não sei quem lá, quem leva o lixo para fora, Beltrano aqui faz tal coisa. Determine isso, converse isso, alinhe essas coisas. E você vai ver que eles vão fazer. Ah, e se não obedeceu? Aí tem perdas. Não tem um celular agora de manhã, porque não fez. Faça a tarefa e o celular volta. Essa coisa de ficar uma semana sem celular, uma semana sem ver televisão, não funciona. A regra é essa. Fez aqui, tá. Então, fez. Está aqui de volta. O que acontece? Ele passa a aprender a obedecer e lhe respeitar. Isto é comando. Isto é estabelecer limites para os seus filhos. E muitos pais se desesperam e querem coisas, se sentem ofendidos e desrespeitados pelos seus filhos. Mas não se sinta dessa forma. Eles esperam o seu comando. Então dê esse comando para os seus filhos. Vamos lá. Uma coisa que é muito importante. O lar, irmãos, é como uma escola. Eu estou indo direto aqui, mas deixa eu só colocar para vocês aqui. 63, né? Nós estamos aqui, esse material, algumas coisas você deve ir anotando, porque nem tudo dá para colocar no material, né? Muitas coisas que eu tenho falado tem nesse livro meu aqui, Psicologia Pastoral. Mas aqui, o lar, a primeira escola.
Então a criança precisa aprender em casa. Porque lá na escola, sabe o que ela vai aprender? O evolucionismo, que o homem veio do macaco. O que ela vai aprender? Que menino não nasce menino e menina não nasce menina. Então você precisa ensinar os seus filhos em casa. Então você precisa dedicar-se, irmãos, isso é muito sério. Deixa eu falar aqui, eu falei ontem aqui, que estou sendo repetitivo. Mas deixa eu falar, nós estamos numa guerra, irmãos. Ou a gente abre os olhos, ou a gente perde a batalha. Ou você abre os olhos, ou você quando abrir os olhos, quando você vê que seu filho já não quer vir para a igreja. Ou você vai abrir os olhos quando você vê que seu filho é um ateu. Então precisa fazer algo. E eu vou voltar a insistir nisso. Não é com autoritarismo. Não é obrigando o seu filho. É despertando nele a necessidade. Pastor, mas o meu filho não quer, a gente vai orar, ele não quer fazer isso aqui. Não tem problema. Ore a si mesmo. Põe a mão na cabeça dele. Então o lar deve ser essa escola responsável pela formação do ser humano e a construção da sua cidadania. E eu falo que a família é uma espécie de laboratório da vida, onde se desenvolvem as mais variadas experiências que poderão ajudar ou dificultar a relação do indivíduo com o mundo. A falta de educação adequada compromete o desenvolvimento pleno do ser humano. Irmãos, são experiências. Leve o seu filho a ter uma experiência com Deus. Leve ele a ter uma experiência com Deus. Deus, ele faz. Mas não tem coisa melhor do que a experiência. Eu me lembro que a minha filha do meio, hoje, ela fez agora dia 16, 30, ela é de 88, 33, né? Meu Deus do céu, 33 anos. E quando minha filha, nós chegamos em Campinas há 20 e poucos anos atrás, eu vim fazer meu mestrado, meu doutorado, e aí eu consegui vaga para minha filha mais velha, que ia para a 5ª série, e consegui para o meu mais novo, que tinha 6 anos, ia para a 1ª série. Mas ela, como era série do meio, não tinha vaga. E a escola ficava perto de casa, era a única escola que tinha ali no bairro. E eu fui lá na escola e disse: olha, pai, infelizmente não tem vaga. Agora, em janeiro, surgem algumas vagas remotas aí, e que de repente, quem sabe, agora eu vou alertar o senhor. Os pais chegam aqui 5 horas da manhã para guardar lugar na fila. Eu, sabendo disso, chegou na véspera do dia, eu reuni meus filhos, fizemos o culto doméstico. E ali eu coloquei para os meus filhos, orei, e lembro que eu cheguei para Joyce e disse: fica tranquila, filha, amanhã papai vai matricular você, que Deus já nos deu aquela vaga. E oramos e agradecemos a Deus pela vaga, e eu fui, não 5, eu fui 4 horas da manhã. Quando eu cheguei lá no local, já tinha uma fila assim de umas 30, quase 40 pessoas. E eu fiquei ali sentado. Quando deu mais ou menos assim umas 15 para 7 da manhã, aí veio o vigilante, abriu o portão, e aí ele veio com umas senhas. E faltando 5 pessoas para chegar em mim, ele disse: acabaram-se as senhas. Acabou. Quem não pegou senha pode ir embora. Acabou. Eu me recusei a sair dali. Eu sentei no meu fio, ali na calçada, e perguntei para o Senhor: Senhor, o que eu vou dizer para Joyce? Senhor, e a fé da minha filha? O que eu vou dizer para ela? Filha, não deu. Não, Senhor, eu me recuso a chegar em casa sem essa vaga. E ali eu fiquei. E eu contei a quantidade de pessoas que entrou. Quantas fichas? Foram 20 fichas mais ou menos, sei lá, umas 20 e poucas fichas. E depois que a última pessoa saiu, eu entrei na escola.
E quando eu entrei, a vice-diretora vinha, que ela via que eu tinha ido já algumas vezes lá procurar vaga. Ela disse: pai, o senhor é um homem de sorte. Ah, é? Por quê? Porque teve uma daquelas mães que não tinha os documentos e tem uma única vaga, e ela será da sua filha. Eu me lembro, irmãos, quando eu cheguei em casa, que contei isso, e no culto doméstico, nós oramos para agradecer a Deus, e eu vi as lágrimas da Joyce descer, ela com 8 aninhos, descer nos seus olhos e dizer: obrigado, Jesus, pela vaga que o Senhor me deu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Leve o seu filho a ter uma experiência com Deus. Joyce cresceu. E foi muito difícil quando um dia ela chegou para mim e disse: pai, eu quero ir para Jocum. E ela ficou aqui quase 2 anos, em Ponta Grossa, na Jocum. E tive a oportunidade de ir lá. E minha filha estava numa casa sem reboque, dormindo num saco de dormir que eu havia comprado para ela. E às vezes ali até faltando o alimento, apesar da mensalidade que nós pagávamos. Mas ela escolheu: eu quero pagar o preço pelo Senhor. Sabe por quê? Porque um dia ela se apaixonou pelo Senhor, quando ela viu que o Senhor ouvia as orações dela. Faça o seu filho se apaixonar por Jesus. Faça o seu filho querer Jesus. E você só vai fazer isso levando ele a ter uma experiência com o Senhor. Leve ele a essa experiência com Deus na sua vida. Isso vai mudar a vida, a realidade dos seus filhos. Então, o lar é uma espécie de laboratório da vida, onde se desenvolve as mais variadas experiências. Na página 64, eu falo sobre a importância do culto doméstico. Então, o culto doméstico, ele é um excelente caminho para a estabilidade em família. Quando a palavra de Deus ela é ensinada, Cristo assume a supremacia, alcança as bênçãos espirituais. Então, é um excelente caminho para a estabilidade da família. Você quer ter uma família estável? Faça o culto doméstico. Quantas vezes nós lavávamos a roupa suja do culto doméstico? Conversávamos. Eu coloco o seguinte: um lar sem Cristo é como um barco sem bússola. E eu coloco que o lar edificado por Cristo pode enfrentar tempestades, ventos fortes, ondas bravias, mas não será abalado. O Senhor protegerá esse lar e o acolherá. Então é momento de você resgatar esse hábito, esse costume abençoado na sua casa. Eu fui criado com o culto doméstico. Meus pais faziam o culto doméstico. E meu pai, que hoje já está com 86, vai fazer 87 anos, infelizmente, ele foi acometido do mal de Alzheimer. E eu tive agora recentemente lá, e doeu. Quando eu cheguei, ele perguntou para minha mãe: quem é ele? Mas algumas vezes ele tem aquele momento assim de lucidez. Minha mãe estava vendo, acompanhando um dia, uma live que eu estava fazendo. Ele parou, olhou assim e disse assim: é o Jamiel? E ele conheceu. Mas meu pai, ele foi sempre um sujeito muito pacato, muito calmo, muito quieto. Mas ele usava uma experiência, algo assim fantástico. Meu pai, ele lia a Bíblia todos os dias do culto doméstico. Mas ele começava a leitura contando uma história, mas ele nunca terminava a história naquele dia. Ele deixava para terminar a história no dia seguinte e começava outra história naquele dia para terminar depois. Você já imaginou o que é você ir para a cama, uma criança de 7, 6 anos, 7 anos, ir para a cama com Daniel na cova dos leões?
E ele preocupado, mas será que o leão comeu ou não comeu Daniel? E pai, mas comeu ou não comeu Daniel? Amanhã vocês vão saber. Mas fala agora. Não, amanhã vocês vão saber. Sabe o que acontecia? No dia, ele chegava do trabalho, ele era da rede ferroviária, e aí quando ele chegava, a gente chegava, papai, vamos continuar a história? Vamos. Ele, calma, vamos jantar, vamos tal. Então, ele despertava essa necessidade nossa de querer uma complementação. Eu procurei fazer isso com os meus filhos, o culto doméstico nosso, a gente fazia no chão, sentado no chão. E eu lembro que o mais novo pendurava aqui no pescoço, a mais velha assumia mais, a do meio, e estávamos ali lendo a Bíblia, a gente orava juntos. Quando eles se tornaram adolescentes, eu fiz um propósito de ler a Bíblia inteira com eles. Vamos ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse esse ano. Peguei a Bíblia na versão, essa NVI, né? Essa versão, essa nova versão, e aí lemos do Gênesis ao Apocalipse. No dia que eu viajava, que eu não estava em casa, a minha esposa lia um salmo, lia qualquer outra parte, mas a sequência só acontecia quando estavam os 5 juntos. E assim fechamos dezembro, uma leitura. Aí cada um lia um pedaço, eles já estavam grandinhos, cada um lia uma parte, e assim nós fizemos a nossa leitura anual no culto doméstico. Irmãos, isso faz uma grande diferença. E aqui então, eu coloco, quando o culto doméstico não funciona. Então alguns pais, não, antes disso aqui, deixa eu ver, acho que eu passei. Quando o culto doméstico não funciona, algumas pessoas elas sentem dificuldades, certo? Se você não tem o hábito, principalmente se você não faz, e agora seus filhos são grandes, eles vão estranhar. Eles vão estranhar. Então, resgate alguns hábitos. Com a tecnologia, nós perdemos alguns bons hábitos. Um deles é reunir a família numa mesa, para um almoço, para um jantar, para um café da manhã, certo? Então, muitas famílias já não têm esse momento. O filho vai lá, faz o seu prato, entra dentro do quarto e se tranca. O outro vai lá, está aqui no celular. Outra coisa, olha, não faz isso. Eu tenho na editora o pessoal, e às vezes a gente vai para a mesa, almoçamos todos juntos, e às vezes tem pessoas que levam isso aqui. Eu sempre digo para eles, não tragam para a mesa isso aqui. Agora é hora de comer. Vamos comer. Esse é o momento sagrado. Ah, por que vai responder? Não. A pessoa que ligou ou que mandou mensagem vai esperar. Depois você vai ver aqui, principalmente com o WhatsApp, você devolve. Mas aquela hora é a hora da refeição. Então, traga os seus filhos para a mesa. Sirva a mesa e sente com eles para o almoço. Aí você pode pegar a estratégia. Não tem costume, não tem o hábito? Não. Finalizando ali, a Bíblia já está do seu lado. Quero só ler um versículo aqui. Ou até na hora mesmo de fazer a oração, para agradecer pelo pão, lê um versículo. O que você está fazendo? Você está começando a implementar. Daqui a pouco você não vai só ler, você vai comentar, fazer um breve comentário. E você faz a oração. Daqui a pouco você estará cantando um corinho. E assim você vai trabalhando e trazendo esse santo costume para dentro da sua casa. Então, há 3 razões, eu coloco aqui, por que o culto doméstico não funciona. Primeiro, pela falta de objetividade, está na página 67. Segundo, pela maneira como este é realizado. E o terceiro é o significado que ele tem para a família. Então você deve valorizar isso para que ele de fato funcione. Mas eu coloquei aqui, um pouquinho antes, na página 66, eu falo sobre o Ted Ward, e que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que não são as altas cercas que mantêm as ervas daninhas fora do jardim. De que maneira um jardineiro trata as ervas daninhas? Com enxada, ele arranca-as pelas raízes
Ele alimenta o crescimento das boas plantas e desencoraja o crescimento das plantas ruins. Então, quando eu falo da igreja, ou seja, da família como uma pequena igreja, então eu vejo que é aquela igreja onde a família se reúne para louvar e adorar a Deus. Então, faça da sua casa, da sua família, certo? A sua primeira igreja. Ali você faz o culto, o pai é o sacerdote da casa, a mãe está ali do lado, mas ensine a palavra. Então, qual é o objetivo do culto doméstico? Então, deixa eu só ver aqui. Voltando aqui. Então, eu coloco as razões porque o culto doméstico não funciona, certo? Então, você tem que ver qual é o objetivo do culto e passar isso para os seus filhos. E você deve, então, realizar o culto doméstico. Esse culto, ele precisa ser feito algo assim, não tão formal. Faça algo informal. Faça algo divertido. Meus filhos, cada um tinha um instrumentinho e tal, e eles faziam, cada um tocava do seu jeito, e a gente cantava, e era divertido. Os nossos cultos eram divertidos, porque às vezes passavam mais de hora, porque ele conversava, orava, lia, enfim. E quantas vezes eu cheguei em casa cansado, depois de um culto, e eles estavam acordados. Sabe por quê? Eles queriam fazer, eles chamavam de cultinho. Pai, queremos o cultinho. Mas filho, eu estou tão cansado. Vamos deixar para amanhã. Eu quero jantar, tomar um banho, jantar e me deitar. Só um pouquinho, papai. Só um pouquinho. E eu lembrava lá da infância, quando eu dizia para meu pai, conta mais um pouco, eles, amanhã a gente conta. Então desperte do seu filho essa necessidade. Então qual é o significado para a família? Agora, para concluirmos, o que você deve ensinar para os seus filhos? Irmãos, tem 3 princípios aqui, e aí você vê, a partir da página 71, você vai ver os princípios que precisam ser ensinados em casa. Primeiro princípio, irmãos, é o princípio do temor a Deus. Temer a Deus, ensinar os seus filhos a temer a Deus, não é ter medo de Deus, mas respeitarem, ter reverência, respeito por Deus e por suas coisas. Eu coloco o segundo princípio, que é o princípio da responsabilidade. É aquilo que eu estava falando, do comando. Começa pelo quarto. Levantou? Forra a sua cama, organiza o seu quarto, organiza as suas coisas. Você está ensinando o seu filho a ser organizado. Ah, deixou fora do lugar? Vem cá, volta, não, volta, pega lá. Comando. Agora, tudo que você for estabelecer de regras dentro da sua casa, no culto doméstico, afine isso com seus filhos. Não imponha, converse com eles. Concordado, fechado, todo mundo, aí sim, você pode até colocar as regrinhas na pia, você poderá colocar lá no banheiro, poderá colocar algumas coisas que eles têm que fazer, e colocar a escala do dia, aí sim, fica a critério de vocês. Mas se vocês fizerem isso, vocês terão filhos ajustados, terão filhos que vão dar alegria para vocês, filhos que vão saber respeitar vocês, até no momento que chegar a velhice de vocês, vocês terão filhos que estão do seu lado. Agora, os pais que não estabelecem limites para os seus filhos, estão criando verdadeiros monstrinhos, e que quando crescerem, vão apontar o dedo no nariz e vai ameaçar bater em você. Então não permita isso, estabeleça limites. Agora, para que tudo isso funcione, você precisa colocar o Senhor dentro da sua casa como comandante do seu lar. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Fiquemos de pé nesse momento. Eu quero que você agora ore junto com o membro da sua família. Pode abraçar, pode tocar nesse momento. E vamos agradecer a Deus pelas nossas famílias.
Se sua família tiver o Senhor como base, como alicerce, se sua casa estiver edificada sobre a rocha, o inimigo não terá poder de destruir a sua casa, destruir a sua família. Eu quero colocá-la agora diante do Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aqui estão famílias, ó Deus. Nós estamos, ó Deus, à mercê de setas. Nós estamos à mercê, Senhor, de setas inflamadas do inimigo, que vem de todas as direções contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor. E eu quero colocar cada família agora aqui nas tuas mãos. Senhor, dê sabedoria aos teus filhos para conduzirem as suas famílias, Senhor. Nós sabemos que não podemos mudar a realidade lá fora, Senhor. Nós não podemos mudar as coisas que estão acontecendo lá fora, mas nós podemos nos proteger, Senhor, podemos nos guardar, podemos, Senhor, sim, nos fortalecer com o escudo da fé e com a espada inflamada que é a tua palavra, Senhor. Abençoa essas famílias, proteja os filhos, guarda, Senhor, guarda dos influencers, guarda, Senhor, desses inimigos terríveis que estão nas redes sociais, tentando, Senhor, alcançar a mente, o coração dos nossos filhos, para afetar o comportamento e a vida deles. Pai, nós colocamos esses filhos nas tuas mãos, Senhor, neste momento, proteja, guarde. Eu quero, Senhor, colocar o teu filho, pastor Haroldo, a quem colocaste sobre este rebanho, Senhor, que o Senhor continue dando este vigor, esta força, essa sabedoria para realizar eventos como este, como está sendo feito aqui, Senhor. Eu quero orar, Senhor, neste momento pelos dirigentes de congregação, por aqueles que estão, Senhor, com a mão no arado, trabalhando em prol desta obra. Abençoa este campo, Senhor, em todas as partes aqui, todas as congregações, e eu coloco, Senhor, cada membro, cada congregado desta igreja nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabemos que sem ti nada somos. O Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, Senhor. Nós não conseguimos fazer nada se não tivermos o Senhor. Então seja o comandante das nossas vidas, Senhor. Seja o comandante do nosso lar, o comandante dos nossos filhos, o comandante, Senhor, da nossa casa, da nossa família, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos, porque tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, e nós somos os teus filhos, Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre esse tema, sobre esses assuntos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Meus irmãos, podeis tomar assento, mais 3 minutinhos estarei devolvendo para o pastor. Eu quero apresentar esse material aqui para os irmãos. Pais, esse é o maior investimento que você faz para a vida do seu filho. Eu não sou um bom vendedor. Eu não costumo chegar e colocar. E eu não estaria aqui apenas vendendo material para você. Esse material tem 208 lições, começando falando sobre a Bíblia. Aqui tem a base do cristianismo. E aqui vem o manual dos pais, ensinando como você aplicar o conteúdo, o que você deve dizer para o seu filho, de acordo com cada conteúdo. Eu vou pedir depois que o Tiago abra um desse aqui, para que os irmãos possam folhear, possam ver. É material colorido, irmãos, são mais de 1000 páginas coloridas, mais de 1000 páginas coloridas. Eu tenho o outro formato, que são o do professor. Findei não trazendo, trouxe mais dos pais, mas nós temos os manuais. Se alguém quiser adquirir, eu quero para a congregação, para dar aula lá no culto infantil, a igreja em Campinas, lá, pastor Paulo Freire, o meu pastor, ele então adquiriu esse material para ser usado em cada congregação. Então, no domingo à noite tem o culto infantil. Durante o culto, a criança ela vai para o culto infantil. E aqui tem, irmãos, 208 lições, ou seja, tem material, são 208 semanas, ou seja, material para 4 anos, para o culto infantil.
Dê a base para o seu filho. Às vezes eu digo, o que eu vou ensinar para o meu filho? Eu nem sei. Leia. Basta você ler para ele. E aqui no manual vai dizer o que você vai explicar, o que é que você vai dizer para ele. Diga para o seu filho. Às vezes, irmãos, a gente faz esforço. Eu sei que não é fácil. Nós estamos saindo de uma pandemia. E eu sei que as pessoas estão descapitalizadas. Não é fácil. Eu sofri na pele isso. Eu sei o que é. Nós vivemos nesse período pela fé. Certo? Porque assim, a única coisa, as coisas que não pararam foi comida. Os mercados, enfim. Mas quem tinha negócio, principalmente livro. Livro é uma coisa que a pessoa iria deixar para comprar por último. Entendeu? E muitas editoras fecharam suas portas nesse período da pandemia, porque quase 2 anos, praticamente, sem vender absolutamente nada. Mas aqui é o investimento, irmão. E às vezes a gente compra um celular e a gente parcela em 10, 15, 20 vezes para dar um celular para o filho. Às vezes a gente compra um brinquedo caro. Mas aqui, se você levar esse material, você vai parcelar isso aqui em 10 vezes e você vai pagar em torno de 30, 32, não sei, porque tem um jurozinho que é da própria operadora, mas 30 e poucos reais por mês disso aqui. Então, significa o seguinte, que com esse dinheiro que você vai pagar a mensalidade, talvez você não consiga comprar uma pizza, entendeu? Mas você vai fazer um investimento para os seus filhos. Quando Deus me direcionou para escrever isso aqui, realmente foi no momento de reflexão, no momento em que eu estava vendo o que? Filhos de crentes se mutilando e alguns até cometendo suicídio. E Deus me direcionou, e eu perguntei para o Senhor, eu estava em oração, eu perguntei, Deus, o que nós podemos fazer, Senhor? Até quando iremos assistir de camarote? E Deus tocou e me disse que eu poderia fazer algo. Eu digo, mas Senhor, eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer? E Deus me encaminhou para escrever. Eu escrevi, minha filha do meio, a Joyce, é quem fez todas as ilustrações que estão aqui. Ela criou a criação dela. Então nós fizemos esse material e temos realmente distribuído esse material. E o meu sonho, eu gostaria de poder realmente mandar fazer isso em grande escala e distribuir isso pelo Brasil afora, sem poder cobrar nenhum centavo. Mas infelizmente nós fazemos de pequena quantidade. Eu mando fazer de 100, mando fazer. Então quando a impressão, quem trabalhou já com gráfico sabe disso, quando você faz uma impressão do material em grande escala, ou seja, a partir de 1000, o preço cai acentuadamente, você faz a impressão no offset. Mas quando você faz a impressão de 100, de 50, até 500, a gente faz a impressão desse material na impressora digital. E se torna bem mais caro, porque é um material todo colorido. Então faça esse esforço, leve para casa, presenteie o seu filho. Não vai entregar na mão dele aqui, olha, eu trouxe aqui, não. Isso aqui você vai usar no culto doméstico. Aqui tem atividades que podem ser feitas, dele responder questões e tal. Faça isso. Dê esse presente para o seu filho. Você, mas pastor, como é que eu vou fazer e tudo mais? Conversa comigo. Se você não tiver o dinheiro agora e tudo mais, eu posso ver para poder te dar esse material e você levar. A gente vai, paga depois, não sei. Eu não sei o que a gente pode estar fazendo, mas eu gostaria que você levasse esse material para você ser abençoado e abençoar a sua casa, a sua família com esse material. Então no final, dá uma olhadinha, dá uma folhada lá e você vai ver esse material. Eu ainda estou com aquela promoção que eu fiz ontem à noite aqui para os pastores, vou também estender para os pais. Esse livro Psicologia Pastoral e esse Psicologia Aplicada à Educação Cristã, esse aqui na CPAD, o preço tabela dele, você pode entrar no site do CPAD, está por R$ 79,95. E esse daqui está por R$ 74,50, R$ 74,90, também na CPAD. Mas eu fiz uma promoção ontem, onde, se você levar os dois, você paga só 130, que também um desconto aí de quase 30%, e ainda vai escolher um brinde. Você vai escolher um livro lá, certo? Eu tenho livros infantis muito bons, livros para colorir, eu tenho uns livros infantis muito bons, tem umas fábulas que eu escrevi também para reflexão, e outros livros lá. Tem o livro Família, eu ia até apresentar aqui, mas nem apresentei porque eu só tenho 4 ali, que é um livro que eu abordo aqui sobre a família, sobre vários temas voltados para a família e também para casais. Então, visita o stand e você sairá daqui abençoado e estará também abençoando o meu ministério, estará nos ajudando a prosseguirmos nesse trabalho, nessa missão, nessa tarefa. Deus abençoe e eu quero desde já agradecer ao pastor Haroldo
pelo espaço, pela oportunidade, né? À noite é mais o culto, à noite será mais em forma de pregação, que é um estilo um pouquinho diferente do estilo que a gente usa, slides e tal. À noite vai ser em forma de pregação. Então eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma para o crescimento dessa igreja, para abençoar a vida dos irmãos. Deus abençoe.